Olá, meu nome é Thiago Lavra, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Universidade Salgado de Oliveira. Hoje a gente vai tratar sobre recursos de ensino da disciplina Didática do Ensino Superior, ministrada pelo professor Dr. Carlos Alberto Figueiredo da Silva. Antes de tudo, a gente vai entrar no conceito de recursos de ensino. Os recursos didáticos pedagógicos são componentes do ambiente educacional, estimuladores do educando, facilitando e enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem. Eles auxiliam nas simulações de situações, experimentações e demonstrações. A utilização dos sons, imagens e fatos facilita o entendimento, a análise e a interpretação por parte dos estudantes. De acordo com Souza, o recurso didático é todo material utilizado com auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor aos seus alunos. Além disso, de acordo com Costoldi e Polinaski, 2009, os recursos didáticos são de fundamental importância no processo de desenvolvimento cognitivo do aluno, uma vez que desenvolve a capacidade de observação, aproxima o educando à realidade e permite com maior facilidade a fixação do conteúdo e, consequentemente, a aprendizagem de uma forma mais efetiva, onde o educando poderá empregar esse conhecimento em qualquer situação do seu dia a dia. A utilização desses recursos no processo de ensino surge no intuito de preencher esses espaços deixados pelo ensino tradicional, propiciando aos alunos a aplicação dos seus horizontes e os seus conhecimentos. Uma aula expositiva pode ser enriquecida, aprimorada com a utilização de alguns recursos didáticos pedagógicos, que não seja o quadro e o giz. No momento que o professor ele utiliza o recurso didático dentro da sala de aula, ele transfere o conhecimento que estão expressos no livro para a realidade do educando. Assim, a gente entra num breve histórico sobre recurso de ensino. Lá no século XVI, Michael de Montaigne já criticava os métodos empregados pelo excesso de verbalismo. Ele propunha uma educação baseada na experiência que levasse o educando a comparar e refletir. No século XVII, surgiu o realismo pedagógico, onde considerava que o conhecimento, antes de passar pela razão, passava pelos sentidos. Já no século XVIII, enfatizava o método de ensino que fazia da percepção sensorial a base e o ponto de partida para construir o conhecimento. No século XIX, considerava que a percepção sensorial era a base da instrução elementar, do conhecimento do mundo exterior e da formação da linguagem. É nesse século que Froebel criou o primeiro jardim de infância. No século XX, o surgimento da escola nova, aproximando o ensino da realidade e ativando os processos mentais das pessoas que aprendem e estimulando seu pensamento. O sucesso dos recursos didáticos empregados em sala de aula se deve ao fato de ser mais fácil e atrativo para os educandos lidar com o conteúdo de forma dinâmica do que de forma apenas textual, uma vez que a maioria do envolvimento com o conteúdo dado traz mais interações com as informações apresentadas. Então, no momento que se permite o envolvimento com as atividades e com todos da sala de aula, cria-se um ambiente de socialização das informações, revelando o outro lado importante do recurso de ensino, onde despertam nos estudantes a curiosidade, a capacidade de observar, de questionar e a vontade de participar das próprias atividades. Dentro desses recursos de ensino, nós temos algumas ferramentas, o PowerPoint, os filmes, as atividades, os exercícios, as ilustrações, os DVDs, a TV, o telefone, o PC, a internet, são alguns dos exemplos de recursos didáticos. E aí, o Zaboli fala da aplicabilidade desses recursos. Essa aplicabilidade, ela perpassa pelos jogos, que são atividades estruturadas ou semi-estruturadas com fins recreativos. Também pela música, que expressa uma arte ou uma cultura através do som. E pelos mapas, pela representação geográfica sobre alguma informação de algum contexto geopolítico.
tipos de recurso na literatura didática e pedagógica existem inúmeros em meio a recursos para a sala de aula, que podem ser utilizados pelos professores como resultados comprovadamente positivos. Dessa forma, o educando ele sai da situação de agente passivo para um agente ativo da sua própria aprendizagem, podendo aprender os conteúdos expostos pelo professor e interagir com os colegas. Tendo o professor já determinado uma estrutura de conteúdo e definido exemplos e problemas específicos. O próximo passo, então, é definir as técnicas de ensino que sejam mais adequadas para a execução dos objetivos. Os recursos audiovisuais são muito utilizados no ambiente educacional porque envolvem os sentidos de captação mais fortes na aquisição de conhecimento e de informações, né? Então, são os recursos que trazem a aquisição dos sentidos da audição e visão. No entanto, as novas tecnologias empregadas no processo de ensino incluem recursos audiovisuais e instrumentos mais sofisticados dia a dia. E eles estão sendo desenvolvidos, possibilitando maior flexibilidade, criatividade, dinamismo, interação, comunicação no processo do ensino-aprendizagem, estimulando a participação ativa do educando. Os recursos audiovisuais devem ser usados de uma forma criteriosa para que sejam eficientes, úteis, ou seja, é importante que o professor se envolva no processo de adequação dos recursos tecnológicos, buscando conhecer os recursos que a escola disponibiliza e refletir sobre a utilização pedagógica dos mesmos, e não utilizando-os como mera distração para os educandos, diminuindo o valor significativo desse importante recurso na prática pedagógica. Moran afirma que ensinar utilizando a internet pressupõe uma atividade do professor diferente do convencional. O professor não é apenas um informador, é aquele que centraliza a informação. E a informação está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos e endereços. O professor é o coordenador do processo, é responsável pela sala de aula. A sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para a importância da matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com os interesses dos alunos e com a sua totalidade. E aí vamos passar para gerações, como essas gerações elas conseguem aprender, né, como a forma de aprendizado das gerações. A discussão proposta atualmente é muito superficial e preocupada com os efeitos decorrentes de uma realidade econômica, enquanto os padrões e patamares de discussão não se aprofundam a ponto de avaliar como as gerações são diferentes entre si. Silêncio.